E como todos os dias, estamos recebendo aqui os pré-candidatos à prefeitura aqui da cidade americana. Tenho a honra, prazer de receber aqui a Lourdinha Ginete. Tudo bem, Lourdinha? Quanto tempo? Prazer em ter você com a gente aqui. Tudo bem, o prazer é meu. Uma satisfação enorme estar aqui. Esse espaço é muito importante para a construção da nossa democracia. E bom dia também para você que está nos acompanhando. Tá certo. Lourdinha, a gente está fazendo uma sequência de 5 perguntas a todos os pré-candidatos que comparecem aqui no Jornal da Notícia, né? Com o mesmo tempo, inclusive. São 6h40 agora. Você tem aí 15 minutos para responder. Vai dar tempo, vai sobrar, inclusive, né? A primeira pergunta, a gente está sendo aqui transmitido ao vivo também no Facebook aqui da Rádio Notícia, ok? A primeira pergunta, por que você quer ser prefeita da cidade de Americana? Eu sou americanense, nasci aqui, nasci no bairro Cordenonce e vivi todo esse tempo de vida em Americana. E eu tive a oportunidade de trabalhar com o Dr. Valdemar Tebaldi, uma pessoa que eu considero muito adiante do seu tempo e o melhor prefeito que a Americana já teve. E nesse período que eu trabalhei com o Dr. Tebaldi, eu passei pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, pelo Conselho do Idoso, nós criamos o Conselho da Mulher, passei pelo COMEM, Conselho de Segurança Alimentar, de forma que isso me deu uma experiência, um conhecimento dos regramentos e da formulação das políticas públicas para o município de Americana nesses segmentos. E aí quando eu me preparei para ser vereadora, quando eu me elegi vereadora, eu sabia o que era legislar. E como vereadora, eu fui presidenta da Comissão de Justiça e Redação da Câmara de Americana, eu fui presidenta do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado do município de Americana, Comissão de Transporte Público, né? A Comissão de Estudos das APAMAS, que nós temos as áreas de preservação ambiental, tanto do pós-represa como da Gruta da Inese. De forma que isso me deu um conhecimento também, né, de como funciona a administração municipal, né? Você saber ver um orçamento, você saber construir um plano diretor e discutir isso com a população, porque nós fizemos muitas audiências públicas, né? Isso também eu considero muito importante, essa participação popular nas decisões de governo, de forma que com isso eu me preparei para hoje enfrentar esse desafio que é ser prefeito de Americana. Então, me sinto confortável, eu me preparei e quem me conhece sabe, não me proponho a fazer algo de que eu não sou capaz. E eu quero, lógico, como americanense, tenho minha família toda aqui, eu quero resgatar a qualidade de vida que a Americana já teve e perdeu, né? E deixar um futuro melhor para os nossos filhos, para os nossos netos. Lourdinha, seja bem-vinda, prazer em revê-la, né? Você saiu um pouco do cenário político e agora está voltando. E quais seriam as suas principais propostas? Qual é a sua prioridade de governo? Olha, nós estamos trabalhando o nosso plano de governo baseado em 3 eixos que são as linhas que vai nortear o nosso plano de governo. Saúde, que é uma prioridade, a educação e o desenvolvimento econômico com respeito ao meio ambiente. Eu não consigo ver muito as coisas separadas, elas são todas juntas na minha visão. Ou seja, se você não tem um desenvolvimento econômico, é difícil de você promover a saúde, né? Então, no campo da saúde, você vê que a experiência que eu tive foi da descentralização do atendimento da saúde. E houve o inverso, né? Centraliza-se o atendimento num lugar só. A população se ressente disso, ela quer o médico no bairro, ela quer o atendimento lá perto dela. Então, essa é uma mudança que precisa ser feita, de ter esse atendimento. A outra questão é a saúde preventiva. Já ficou provado, por exemplo, cientificamente, que quando você gasta R$1 na prevenção, você economiza 10 lá na ponta. Então você vai cuidar do cidadão para ele não ficar doente. E isso é muito simples de se fazer, já tem diversos projetos nessa linha, né, de você cuidar do cidadão com equipes de saúde que visita as pessoas dentro de casa, o que nos possibilita, inclusive, fazer um mapa, né, da saúde da cidade de Americana. Você pode saber quantos diabéticos que nós temos, né? Facilita bastante.
Claro que precisa de investimentos em equipamentos, né? Recentemente eu soube, por exemplo, que nós não temos uma UTI neonatal. Então, se nascer uma criança que precisa desse tipo de atendimento, ela tem que ser transferida de Americana para outra cidade, né? Não existe quando gravidez de risco, né, Americana já não tem mais condição de atender, de forma que transfere-se para Sumaré. Americana, que foi uma cidade que recebia pessoas das outras cidades para tratamento. Quer dizer, a saúde regrediu, na sua opinião? Regrediu, mas sem dúvida nenhuma regrediu bastante. Então tem aí uma série de coisas, né? Tá certo, eu pensei que o tempo ia dar, mas acho que o tempo vai faltar, viu, Lourdes? Vamos ser um pouco mais sérios aqui, mas tudo bem. Vamos aproveitar e juntar essa pergunta, essa resposta com outras perguntas aqui. Na sua opinião, quais os problemas mais sérios? A gente sabe que temos aqui problema com educação, saúde, você estava falando agora, segurança, habitação e emprego. Junta tudo numa resposta, por favor, Lourdinha. Tem muitos problemas, né? Muitos. Como eu vejo as coisas todas é só juntas. problema para o prefeito resolver, né? Olha, eu penso que tem muitos problemas realmente, que muitas coisas que a gente precisa cuidar com muito carinho. E todas são importantes, porque todas refletem na qualidade de vida das pessoas. Mas eu considero um dos maiores problemas que nós vamos enfrentar é a questão da falta de água, por exemplo. Nós temos esse problema recorrente, né, das pessoas não terem água na sua torneira. Houve até alguns esforços agora, né, para resolver esse problema, mas a questão é que a nossa bacia, né, nós temos problema com a nossa bacia, que tem cada vez menos disponibilidade de metros cúbicos por pessoa, né? E todas as cidades que também dependem dessa bacia também enfrentam esse problema. E é um problema sério que nós vamos ter que tratar, inclusive, em conjunto. Buscar prefeitos das outras cidades que enfrentam o mesmo problema e nós vamos ter que ir atrás do governo do estado para poder garantir a água para o povo de Americana. Se não tiver água, não tem saúde, não tem desenvolvimento econômico. Como uma empresa... Pode faltar tudo, menos água. Isso. Né? Como uma empresa vai se instalar no município com o risco de não ter água para tocar sua produção? Então, eu considero esse um dos maiores problemas e é uma coisa que deverá ser resolvida de várias formas, né? Com investimento, enfim. Nós temos técnicos competentes no DAI, eu acho que dá para resolver, né? Essa parte de infraestrutura eu acho que a gente consegue resolver, mas essa questão da bacia é um problema sério que nós vamos ter que cuidar com muito carinho. Bom, e você sendo eleita, Lourdinha, eu queria saber, você entra no governo em janeiro, primeira semana de janeiro você já vai pegar uma bomba, que é a pandemia, pós-pandemia ou durante pandemia. E qual que seria o seu projeto para enfrentar essa pandemia? Eu considero que as medidas que foram tomadas no município de Americana não foram suficientes. Nós não temos até hoje, por exemplo, uma testagem em massa. Se você faz uma testagem em massa e isola as pessoas que estão contaminadas, você evita que ela transmita para as outras pessoas. Isso não aconteceu na cidade de Americana. Aí fala, bom, agora nós vamos entrar em quarentena. Não houve em nenhum momento um lockdown, uma coisa mais severa, né? O que, e ainda com a desinformação toda que existe a respeito desse assunto, muitas pessoas acabam não levando a sério. O que acontece é que mais pessoas são contaminadas. E aí é uma falta de firmeza e de projeto para poder cuidar disso, que fica assim, agora nós vamos abrir. Ah, mas agora contaminou muita gente, agora nós vamos fechar. E na minha opinião, isso só está esticando a pandemia. Nós vamos ficar mais tempo nessa situação, mais tempo com impacto econômico na vida de todo mundo, né? Quando se tomasse umas medidas mais drásticas a princípio e fizesse uma testagem em massa, a gente talvez controlasse isso em menos tempo. É um desafio sem dúvida nenhuma. Para mim, o pós-pandemia vai ser quando nós tivermos a vacina. Enquanto não tivermos a vacina, nós vamos ter que cumprir os protocolos e tomar todos os cuidados para não ficar doente já, que é uma doença que é letal para muitas pessoas, né? Então nós vamos enfrentar isso. A outra questão que eu considero importante é que o nosso centro da cidade está morrendo, né? Você vem para o centro da cidade e não tem movimento.
Nós temos uma área azul extensa demais, cara, né? E uma indústria da multa funcionando junto. Então, essa é uma questão que nós precisamos tocar. Os comerciantes do centro estão sofrendo muito. Primeiro, por conta de uma obra do terminal que não terminava. Demorou muito para terminar. Já nesse período, a gente via lojas fechando no centro da cidade. Depois, com essa área azul extensa demais, cara, né? E o sujeito ainda fica com medo de tomar uma multa. A mesma empresa que trabalha aqui em Americana, ela está em Limeira e está em Santa Bárbara. Em Limeira, por exemplo, ela cobra R$1 a hora e ainda vende hora fracionada. Se você parar e ficar 1 hora lá, você foi num médico em algum lugar, você atrasou 15 minutos, meia hora, você não precisa ficar preocupado que não vai ser multado. E você tem 3 dias para recolher a taxa que eles colocam. Então as pessoas ficam mais tranquilas. E porque o que está acontecendo em Americana é que a área azul é justamente para ter uma rotatividade, né? E o que nós estamos vendo é ela vazia, né? Não está cumprindo o objetivo, né? Então essa é uma questão que nós precisamos olhar. Vai atacar de pronto, então, em janeiro, já a área azul. Com certeza nós vamos rever esse contrato. Tá certo. Lourdinha, para encerrar, a última pergunta, né? A gente vive uma polarização aqui no Brasil desde de décadas atrás, década atrás, e também agora com o Bolsonaro e também uma certa divisão aqui no país, né? Por exemplo, Dória em São Paulo, Bolsonaro é presidente da República. Qual vai ser a sua relação com o Dória e qual vai ser a sua relação com o presidente Bolsonaro? Isso pode te ajudar muito, mas pode te prejudicar também na época da eleição, você sabe disso. Não, com certeza. Mas eu penso que nós vivemos numa república, né? É um sistema republicano e que aquele que se elege, ele precisa governar para todos, independentemente de sigla. Então, essa disputa política nesse momento de campanha é perfeitamente natural, onde nós vamos colocar as nossas diferenças, nossa forma de ver o mundo, o nosso mundo sonhado, enfim. Mas, a partir do momento que o sujeito assume um cargo, ele precisa trabalhar para todos, independentemente de sigla, de religião, de qualquer coisa. Então, eu não tenho problema em conversar com todos. Com certeza nós vamos bater na porta do governo do estado, nós vamos bater na porta do governo federal e nós vamos defender o que é de Americana, né? E se for preciso a gente conversar com deputados do nosso estado, de gente que se elegeu com os nossos votos, nós vamos buscar todas as forças possíveis para defender a nossa terra. Tá certo. Olha, sobrou um tempinho ainda pra gente fazer uma última pergunta, né, Clóvis? Eu posso fazer são uma 6h53, a gente vai até 6h55. Eu queria saber da Lourdinha o que ela vai fazer com o quadro de funcionários. Hoje nós temos informação que a prefeitura trabalha com cerca de 500 comissionados. Você tem ideia de quanto você pretende fazer? Qual modificação você vai fazer ou não? Vai manter também? Então, essa questão dos funcionários tem tanto os cargos comissionados como as pessoas que são concursadas. Mas tem também na conta, que eu não vejo as pessoas colocarem, que são aqueles que trabalham para as terceirizadas. Então, uma coisa eu posso garantir, no meu governo, ninguém ganha sem trabalhar. E nós vamos otimizar todos os recursos que nós tivermos, os recursos humanos, para que eles sejam bem aproveitados. E, assim, não dá para falar hoje porque nós sabemos que faltam, por exemplo, médicos, né? Então, se falta médico, essa equipe não está completa. Então, nós temos que fazer uma análise minuciosa para que a gente veja onde falta e aonde sobra. E fazer esse equilíbrio das contas, porque é fundamental administrar com certo rigor para que não falte, não haja desperdício de um lado e falte do outro. Tá certo. Lourdinha, agradeço imensamente a sua participação. Acho que deu para você dar o seu primeiro recado. A gente vai ter outras oportunidades para conversar, para você colocar suas ideias aí para os seus futuros eleitores, quem sabe, né? Aqui no Jornal da Notícia. Obrigado pela participação. Eu que agradeço, foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Um abraço para você que está aí nos ouvindo.